partir de agora, na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana aqui de Ponta Grossa, 89.7. Você que está ouvindo todas as terças-feiras o meu programa, muito obrigado, está dando algumas ideias, é por isso que eu vou fazer o programa sempre mais parecido. E aí você pode olhar esse programa, se você não conseguiu ouvir hoje, ou você quer passar para alguém, porque os programas estavam legais, você simplesmente vai lá no meu YouTube, inclusive se inscreva no YouTube, aí facilmente assim que o Neri e o Diego colocarem no YouTube já vai chamar a tua atenção lá. O YouTube é Lourdes Maria Analista. Colocando Lourdes Maria já aparece lá e é analista e você já pode estar ouvindo esse programa que sempre está aqui na Rádio Santana. Então automaticamente a Rádio Santana está comigo lá no YouTube, fazendo o trabalho dela também lá. Eu acabei de encontrar o Padre Nelson, que era da Igreja São Sebastião, agora ele foi transferido para um lugar que ele me falou o nome, mas eu prefiro não falar para não falar errado. Um abraço, Padre Nelson. Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre pais que preferem fazer os deveres da escola dos seus filhos, isso porque não querem ficar se esforçando com eles. Quais serão os danos dessas atitudes com relação aos seus filhos? Por que eu estou falando isso? Porque me pediram algo sobre isso e eu também tenho esses resultados às vezes lá no consultório, onde as crianças vêm com situações mais delicadas, aí eu começo a fazer um trabalho com elas, eu percebo que elas não lêem, e a partir dali eu percebo que quem está fazendo os deveres de casa dessas crianças são os pais, literalmente. Por quê? Porque se eles fazem, vai rapidinho, e se eles fizerem com os filhos, demora muito mais. É claro que é muito mais moroso você ter que ensinar do que você simplesmente fazer. Mas olha, pais, tenho uma única certeza. Olha as que eu vou falar. Tenho uma única certeza. Os professores sabem muito bem quem fez a tarefa. Os professores sabem muito bem quem fez a tarefa. Porque eles vão perceber a criança em sala de aula se ela tem essa possibilidade das respostas que ela deu lá. Então, parem de se enganar, parem de enganar as crianças, dê esse tempinho ao seu filho, senta ali do lado, se esforça com ele e faça com que ele consiga fazer a tarefa. E eu consegui pegar a Maria Montessori, ela é uma educadora italiana. Ela diz assim: ajude-me a fazer a minha tarefa sozinho. Olha só, ajude-me sim, mas que eu faça a minha tarefa sozinho. Aí eu lembrei realmente quando o Diego era criança. Às vezes ele vinha: mãe, me faz essa tarefa. Não vou fazer. Ah, mãe, mas tá difícil. Não vou fazer. Ah, mãe, mas eu tô cansada. Então descansa um pouco, depois você faz, eu te ajudo. Então eu nunca fiz a tarefa pro Diego, nunca. E às vezes ele dizia: eu não vou conseguir fazer. Eu falei: se você for fazer, você vai fazer melhor do que se a mãe fizesse por você. Então, não faça a tarefa dos seus filhos. Vai lá e ajude ele a fazer a tarefa. Como diz essa Maria, ela diz assim: ajude-me a fazer sozinho. Que frase mais bonita. Ajude-me a fazer sozinho. E então os pais que preferem fazer a tarefa da escola dos seus filhos, a análise corporal e comportamental oferece um signo valioso sobre o comportamento dos pais que preferem fazerem as tarefas dos seus filhos em vez de se esforçarem para orientá-los. E sem contar, além da orientação, você tem aquele tempo ali com o seu filho, um pouco mais de intimidade, um pouco mais próximo, um pouco mais junto. Por que não aproveitar? Claro que a criança sempre vai ter a tendência de fazer com que o pai ou a mãe faça, mas você deve estar no comando e ter a tendência de simplesmente só se esforçar para ajudá-lo e não fazer, em hipótese alguma, não fazer a tarefa dos filhos. Esse comportamento pode ser analisado considerando os traços de caracteres dos pais e dos filhos, conforme o método como explica o corpo explica e a análise corporal.
Problemas. Pais que fazem os deveres escolares dos seus filhos, escuta o que está dizendo aqui. Pais que fazem os deveres escolares dos seus filhos para evitar esforços de orientá-los, podem estar involuntariamente impedindo o desenvolvimento das habilidades e de autonomia e responsabilidade das suas crianças. Veja bem, você pode estar impedindo involuntariamente o desenvolvimento das habilidades e da autonomia e da responsabilidade dos seus filhos. Veja o que isso é. É um baita de um estrago que você pode desenvolver na vida do seu filho negativamente, aliás, inclusive contra ele. Então não faça isso, faça com que ele faça, mas tenha essa delicadeza de estar lá. Celular para um outro lado, nada disso. Inclusive o bichinho de estimação, o cãozinho de estimação, lá para o outro lado, para um outro quarto, para um outro lugar, que você literalmente esteja ali, você, seu filho e as tarefas a serem feitas. Isso sim, isso é necessário. E como num outro programa eu já falei, plante com carinho, com cuidado, com amor, regando para quê? Para que você possa colher bons frutos amanhã. Isso é sua responsabilidade e eu vejo quantos pais, quantas mães que choram, que reclamam, que gostariam de ter um filho fora de situações delicadíssimas hoje, mas que não semearam direito, não regaram direito, não fizeram a lição de casa deles como pais e hoje tem a consequência desses filhos. E não é fácil, não é leve nem para os pais e nem para os filhos. Então você pai, você mãe, você avó, você cuidador que está ouvindo isso, se você fazia dessa forma, pare. Tipo assim, pare, sinal vermelho, pare e não faça mais. Vá para o sinal verde. Eu ajudo você a fazer sozinho. Lembra da frase da Maria Montessori, italiana, educadora italiana. Ajude-me a fazer sozinho. Ajude-me a fazer sozinho. A análise corporal também coloca ali ansiedade e pressão. Pais com alto nível de ansiedade ou medo do fracasso dos filhos, tanto pessoal quanto dos filhos, podem sentir uma necessidade compulsiva de controlar os resultados escolares, refletindo um traço de caráter controlador dependente. Ou seja, tem pais que querem de qualquer jeito que a criança alcance notas boas escolares e aquele dever de casa que a criança está fazendo está valendo nota. Só que se você está fazendo o dever escolar do seu filho que está valendo nota, você não está proporcionando uma nota para o seu filho. Você está literalmente tirando uma nota do seu filho na hora da prova, porque se ele não fez o dever de casa, ele não soube, portanto, na hora da prova, ele vai ter pontos negativos. Se ele não soube, você fez, na hora da prova, ele não vai lembrar como fazer. Então, isso é muito importante. Mesmo que esses pais tenham esses traços muito fortes de controle, de liderança ou de destaque, que querem que esse filho tenha um dever de casa bonitinho, vocês estão atrapalhando o seu filho e estão enganando vocês mesmos, tá? Isso não vai levar a lugar nenhum. Ou também, eu estava falando sobre ansiedade e pressão. Agora eu vou falar sobre perfeccionismo. Pais perfeccionistas podem acreditar que a intervenção são necessárias para garantir excelência, o que pode ser indicado de um traço de caráter rígido ou exigência. Então, não adianta você, pai, que de repente tem um traço de agilidade, de ser muito competitivo, então faça a lição de casa com o seu filho correto, para tornar ele ágil e competitivo, para tornar ele mais comunicativo, para tornar ele com uma criatividade maior, para tornar ele com uma liderança maior. Você deve sim estar do lado dele, tão somente do lado dele, ajudando. Nada de fazer, mãe, eu tô cansado, faz pra mim. Eu tô cansado, faz pra mim. Não faça isso. Se você fazia, tô repetindo de novo, se você fazia isso com seu filho, pare.
E esse programa você vai ter lá no YouTube, se você quer passar para alguém, alguma amiga, ou um filho, uma filha, está lá no YouTube. E você também pode se inscrever, porque a partir dali ele vai sempre estar se manifestando no seu celular, né? Então @Lourdes Maria Analista. @Lourdes Maria já começa a aparecer analista, e você pode estar passando esse programa ou revendo esse programa, tá? Também tem o Instagram, @LourdesMariaMit. Tudo isso é importantíssimo para você pai, para você mãe. Não faça pelos filhos. Ajude-os a fazer e passe essa mensagem aos poucos. Vai falando uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aquela sensação. Ajudo-te a fazer sozinho. Eu te ajudo a fazer sozinho. A professora diz assim, a educadora italiana diz assim, ajude-me a fazer sozinho. Nada que pode equivaler um programa ou uma situação com a outra aqui na Rádio Santana 89.7. Eu vou pedir um bom dia no segundo momento. Bom dia, Mauro. Bom dia. Tudo certo? Tudo em ordem. Que coisa, né? Esquecer de dar um bom dia lá no início. Já falou antes. Ah, tá. É que ele comentou que eu dou um bom dia quando eu chego, mas um bom dia para você, Rádio 20 do Mauro, também é importante. Quem de vocês está lembrando daquele programa que eu fiz, A Carta de um Filho ao Pai? Se você está lembrando ou você gostaria de mandar esse programa também para alguém, lembra que eu falei lá no YouTube, @Lourdes Maria Mit Analista, ok? Eu vou falar isso mais devagar, porque o nosso amigo sonoplasta Mauro me corrigiu aqui e isso é muito importante para a gente crescer na vida, né? A minha forma de falar meio alemão, italiano, catarino, aí que eu aprendi a falar o português, né? Faz às vezes eu emendar um pouco as coisas, então @Lourdes Maria Analista. Lá no YouTube você pode se inscrever. E aí você encontra os programas, e principalmente aquele que eu falei sobre a carta de um filho ao pai. E aí na sequência são vários programas e vão ser mais alguns programas falando sobre esse cuidado com a criança em todos os sentidos, mas ela também quer o espaço dela, não faça tudo por mim, se falava naquele movimento lá da carta de um filho ao pai. Eu preciso entender, eu preciso aprender, eu preciso também cair para levantar, eu preciso também sentir para poder ter essa noção. E hoje eu venho falar sobre pais que preferem fazer os deveres de casa dos seus filhos, isso porque não querem ficar se esforçando com eles ou perdendo horas com eles. Qual o dano dessa atitude no seu filho para o futuro? Então, fazer agora rápido, para você fica fácil, mas qual o dano para o futuro? O que você está semeando no teu filho, você vai colher um dia lá na frente. Então, o impacto nas crianças, nos seus filhos, qual o impacto que isso traz? Dependência, ou seja, eles sempre estão precisando de você nessa de dependência. Filhos podem desenvolver uma dependência emocional excessiva dos pais para resolver seus problemas. Quem diz isso é análise corporal e comportamental, dificultando o desenvolvimento de habilidades essenciais como resolução de problemas, pensamentos críticos e autonomia. Então veja bem, dentro da análise corporal e comportamental a gente fala muito dessa dependência emocional e da ambição. O quanto a dependência emocional prejudica um adulto na sua formação ou na sua posição de dar passos na vida, dar passos para frente. O quanto isso prejudica. E você como pai, como mãe, como cuidador, como vô, como vó, fazendo a tarefa do seu filho, ele se torna dependente muito mais de você, porque ele tem em você um porto seguro, ou seja, eu não preciso fazer, eu tenho quem faça. Isso vai lhe dar danos, talvez muito grandiosos depois no futuro, porque ou ele continua com essa dependência emocional, digamos que seja um menino, ele continua com essa dependência emocional muito grande naquela pessoa que sempre ajudou ele a resolver os problemas, mas ele começa a namorar e casa. Essa mulher, ela não vai ter essa importância tão grande, porque ela vai fazer o trabalho, vai estar do lado dessa pessoa como mulher, e não como aquela mãe ou aquele cuidador ou aquela pessoa
que ele podia contar com tudo que a pessoa fazia. Essa mulher vai ficar na perspectiva daquele homem que automaticamente tem uma dependência muito grande dentro da sua família anterior, ou quando isso for um homem, normalmente com a mãe. Então a dependência emocional é tão grande que essa mulher vai ter dificuldades nessa relação e vice-versa. Então tenham esse cuidado, cuidem dos filhos desde pequeno. Outro dia uma mulher me disse o seguinte: a minha filha não está bem na escola, mas ela diz que a culpa é da coleguinha porque está fazendo algumas coisas assim, assim, assado. Aí o que eu disse para essa mãe? Mãe, você precisa ter uma fala com sua filha, onde você coloca o seguinte: a sua coleguinha não tem culpa dos seus problemas. Você precisa ir ver, analisar, justificar e colocar seus problemas em dia. Não tem nada a ver com a sua coleguinha. E baixa autoestima. Ao não permitir que as crianças façam suas tarefas, os pais estão enviando uma mensagem implícita de que os filhos não são capazes de fazer, o que pode prejudicar a autoestima e a autoconfiança da criança. Então veja quanta dificuldade. E na terça-feira que vem nós vamos continuar falando sobre isso. Um bom dia para vocês, uma boa semana.